Senhor da vida, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, nós elevamos nosso pensamento a Ti na intenção sincera de buscar alívio para os pesos que carregamos na alma. Cada passo que damos neste mundo, muitas vezes, é acompanhado de fardos invisíveis, de dores silenciosas que se escondem no íntimo do espírito e que só Tu, ó Pai, conhece em profundidade. Amado Mestre Jesus, guia sublime das nossas jornadas evolutivas, estende Teu olhar compassivo sobre nós neste momento em que suplicamos consolo. Não há sofrimento que passe despercebido aos olhos da espiritualidade amiga, e por isso recorremos a Ti com humildade, colocando aos Teus pés nossas angústias, nossos temores, nossas incertezas. Sabemos que os desafios da vida material são instrumentos de lapidação espiritual, mas mesmo assim, Senhor, há dias em que o cansaço nos envolve e a esperança parece distante. É nestes dias, Jesus, que mais precisamos do Teu amparo. Quando o fardo nos parece pesado demais, quando os ombros do Espírito se vergam diante da dor, pedimos que a Tua luz nos envolva, dissipando as sombras do desânimo. Que os bons espíritos, mensageiros do Teu amor, nos cerquem com ternura, intuindo-nos palavras de coragem, inspirando-nos pensamentos de fé, sustentando-nos em cada novo amanhecer. Senhor, ensina-nos a confiar em Teus desígnios, que possamos compreender que nada ocorre sem um propósito elevado e que mesmo as provas mais duras são convites à renovação interior. Fortalece-nos para que saibamos suportar com serenidade o que ainda não podemos modificar e ilumina-nos para que enxerguemos com clareza os passos que nos cabem na direção do bem. Entregamos-Te, Senhor, o peso das nossas preocupações, que possamos aprender a deixar aos cuidados do alto aquilo que não está ao nosso alcance resolver e que tenhamos a sabedoria de agir com responsabilidade diante do que nos compete transformar. Que o jugo se torne leve através do Teu amor e que a cruz seja suavizada pela certeza do Teu amparo constante. Pedimos também, ó Mestre querido, por todos os corações que neste instante sofrem em silêncio, seja pela ausência de um ente querido, por enfermidades do corpo ou da alma, por conflitos familiares, por perdas materiais ou por feridas emocionais que o tempo ainda não cicatrizou. Que todos encontrem em Ti a força para continuar e a paz que não se explica, mas que se sente quando o espírito é tocado pela Tua presença. Sabemos, Senhor, que a verdadeira libertação não vem da fuga, mas da aceitação ativa, da fé que transforma e da confiança que sustenta. Por isso, que nossos corações aprendam a se entregar sem revolta, confiando na justiça e na misericórdia divinas, que nunca falham. Que possamos caminhar com coragem, mesmo sem entender todos os porquês, certos de que somos sempre cuidados, guiados e amados pela Tua luz. Elevamos também nosso pensamento em gratidão pelos momentos difíceis já superados, pelos obstáculos vencidos com a Tua ajuda silenciosa, pelas madrugadas escuras que amanheceram em esperança, graças à intervenção dos Teus emissários espirituais. Que essa memória nos inspire a seguir adiante, com fé redobrada, confiantes de que toda tempestade
cede lugar ao sol da paz quando se confia na providência divina. Que nossos lares, Senhor, sejam templos de fé e serenidade. Que as paredes vibrem com a harmonia dos bons pensamentos. Que os cômodos sejam preenchidos com a presença dos espíritos de luz. Que o ambiente espiritual de nossas casas favoreça o recolhimento, a oração, a escuta interior. Que saibamos criar em nosso cotidiano espaços de conexão contigo, para que a luz se faça presente mesmo nos dias mais sombrios. Permita-nos, Mestre Jesus, desenvolver a paciência, essa virtude silenciosa que sustenta os que não desistem. Que saibamos esperar o tempo certo das coisas, sem ansiedade nem desespero, compreendendo que tudo se encaixa no momento exato, conforme a sabedoria divina. E que, enquanto aguardamos, possamos cultivar o bem, semear a esperança, praticar a caridade, sem perder de vista que cada gesto de amor é uma oração silenciosa. Mestre amado, que esta prece seja como um sopro suave nos corações atribulados, como uma brisa de alívio que toca a fronte de quem sofre. Que seja como uma mão invisível que segura a nossa nos momentos de incerteza, como um abraço espiritual que aquece a alma nos momentos de solidão. Que aqueles que agora oram conosco sintam-se fortalecidos e amparados por Ti. Pai de misericórdia, amparo constante dos que confiam, que a Tua luz infinita possa envolver-nos neste instante de entrega em que nos abrimos à ação da Tua vontade soberana. Sabemos que a verdadeira confiança se manifesta quando, mesmo sem compreender as razões do sofrimento, mantemos o coração sereno, entregue em oração. Que sejamos capazes de desenvolver em nosso íntimo uma fé que não dependa das circunstâncias externas. Que possamos cultivar um estado de espírito em que a esperança floresça mesmo no solo árido das dificuldades, pois sabemos que Tu, Senhor, não nos abandonas jamais. Tudo o que nos acontece é lição, oportunidade, caminho de elevação. Nosso irmão Jesus, modelo e guia, que as Tuas palavras eternas ecoem em nossos corações cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa promessa repousamos, Mestre, e por ela nos sustentamos. Que possamos nos aproximar de Ti com humildade, depositando nossos pesos, nossas lutas, nossos fracassos e também nossas esperanças. Que se faça em nós, Senhor, a renovação interior. Que possamos compreender que o verdadeiro alívio não vem da ausência das dificuldades, mas da forma como nos colocamos diante delas. Quando aprendemos a confiar, o coração se acalma, a mente se esclarece e o espírito se fortalece. Que essa compreensão nos envolva e nos transforme. Pedimos, Senhor, que os bons espíritos, nossos amigos e mentores espirituais, nos inspirem durante as horas de aflição, que possamos sentir Sua presença amorosa como um sopro de paz que dissipa os pensamentos negativos, que sejamos capazes de reconhecer Seus sinais, Suas intuições sutis, Suas palavras de consolo que muitas vezes nos chegam por meio de livros, mensagens, encontros ou mesmo através do silêncio.
Concede-nos, Mestre, a lucidez para distinguir o que precisamos aceitar do que podemos modificar. Que não nos revoltarmos contra os desafios, mas que também não nos acomodemos diante das possibilidades de crescimento. Que a coragem e a resignação estejam lado a lado em nosso coração, para que possamos trilhar com dignidade os caminhos que nos foram confiados. Senhor, muitos de nós carregamos o fardo das culpas passadas, das escolhas impensadas, das atitudes impacientes. Que saibamos também nos perdoar, reconhecendo que a misericórdia divina nos chama sempre à renovação. Que não fiquemos presos aos erros, mas que aprendamos com eles e sigamos adiante com o olhar voltado para o bem que ainda podemos realizar. Envolve-nos com teu amor, Pai, para que a ansiedade não nos domine, para que a dúvida não nos paralise. Ensina-nos a esperar com fé, a trabalhar com serenidade, a amar mesmo quando não somos compreendidos. Que a nossa conduta seja reflexo da confiança que depositamos em Ti, pois a verdadeira entrega se manifesta nas atitudes do cotidiano, nas escolhas silenciosas, nos gestos simples de paciência e caridade. Mestre Jesus, auxilia-nos a carregar com mais leveza os encargos que a vida nos apresenta. Que possamos transformar as tarefas diárias em oportunidades de servir, que o trabalho seja visto como bênção, que os relacionamentos difíceis se tornem campo de aprendizado, que os desafios sejam degraus para a evolução. Não estamos sós, ainda que por vezes assim nos sintamos. A espiritualidade maior caminha conosco, sustentando-nos nas horas mais difíceis. Que essa certeza penetre em nosso espírito e nos alimente a alma com o consolo que não se explica, mas se sente profundamente. Que possamos sentir a presença dos espíritos elevados nos momentos em que tudo parecer escuro e que eles nos guiem à luz. Senhor, livra-nos do medo que paralisa, da pressa que cega, da revolta que envenena. Que possamos cultivar a paz no coração, mesmo em meio à tempestade. Que a nossa oração seja constante, não apenas em palavras, mas em vibração, em atitude, em sintonia com os propósitos mais elevados do bem. Que possamos aprender a confiar verdadeiramente. Não uma confiança superficial que depende de resultados imediatos, mas uma confiança profunda que nasce do entendimento de que tudo coopera para o bem daqueles que te buscam com sinceridade. Que mesmo diante da dor, saibamos dizer como teu Filho Jesus no horto: Pai, seja feita a tua vontade. Ampara, Senhor, aqueles que agora estão exaustos, os que já não sabem como continuar, os que sentem que nada mais faz sentido. Que esta prece encontre seus corações e que, ao ouvi-la, sintam-se abraçados pela espiritualidade amiga que trabalha incessantemente por nossa evolução. Que as forças retornem, que a fé renasça, que a coragem se refaça. Mestre, se for da tua vontade, que nossos olhos se abram para enxergar o amparo invisível que nos sustenta, que a nossa alma encontre repouso em Ti e que nossas mãos se fortaleçam para continuar a jornada com mais serenidade e esperança. Divino Mestre Jesus,
no silêncio profundo da alma, nós te rogamos que continues derramando sobre nós o bálsamo do teu amor, pois é nele que repousamos nossas angústias e encontramos sentido para as provas que a vida nos apresenta. Tu, que conheces os mais recônditos sentimentos do espírito, sabes do cansaço que por vezes toma conta de nossos pensamentos, da exaustão que nos envolve ao lidar com os embates diários e com os fardos que ainda não conseguimos soltar. Que neste instante tua luz nos envolva por completo, serenando os impulsos do ego, acalmando as inquietações da mente e conduzindo nossos sentimentos para o equilíbrio. Que a paz que emana do teu coração possa se refletir em nossos gestos, em nossas escolhas, em nossas palavras. E que essa paz, Senhor, nos permita confiar em Ti mesmo quando as circunstâncias nos desafiam, mesmo quando o caminho parece sem saída. Ensina-nos a verdadeira entrega, não aquela que se dá por resignação passiva, mas a entrega consciente, lúcida, que reconhece a grandeza dos teus desígnios. Que possamos compreender que muitas vezes o alívio que pedimos não virá como solução imediata, mas sim como força interna para suportar com dignidade o que ainda não se pode mudar. Concede-nos, Senhor, a luz da compreensão, que possamos entender que os fardos do presente muitas vezes são reflexo das semeaduras do passado e que pela Tua infinita misericórdia nos é concedida a oportunidade bendita de reparação e aprendizado. Que não fujamos das responsabilidades espirituais que assumimos, mas que saibamos enfrentá-las com fé e com o auxílio da espiritualidade que nunca nos abandona. Que os bons espíritos possam visitar nossos lares neste momento, harmonizando o ambiente, elevando as vibrações, promovendo a cura das mágoas, o reencontro dos corações afastados, o entendimento nas relações que pareciam quebradas. Que a Tua presença, Mestre, esteja em cada cômodo de nossos lares, transformando-os em núcleos de luz, onde a oração seja vivida e o Evangelho praticado. Pedimos também, Senhor, por aqueles que carregam o fardo da enfermidade, seja ela do corpo ou da alma, que encontrem o alívio em Ti, que possam sentir a presença dos espíritos benevolentes que auxiliam nos tratamentos invisíveis, fluidificando medicamentos, inspirando os médicos terrenos, fortalecendo a confiança no processo de cura. Que não desanimem, mas que sustentem sua fé, certos de que nenhum sofrimento é em vão. Rogamos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que lutam diariamente para prover o sustento do lar, que convivem com a escassez e com o medo do futuro, que possam encontrar recursos inesperados, portas que se abrem, mãos estendidas, mas acima de tudo, que encontrem em Ti a serenidade para confiar, que compreendam que nada lhes faltará quando caminham sob a Tua orientação, com honestidade e fé. Ampara os que vivem situações familiares desafiadoras, onde há desentendimentos, distanciamento afetivo, mágoas acumuladas, que cada um possa ser tocado pela vibração do perdão, que a compreensão tome o lugar do julgamento e que o respeito prevaleça sobre a crítica, que os laços espirituais que nos unem como família sejam fortalecidos no amor e no serviço mútuo,
Pedimos também pelos corações solitários, aqueles que se sentem esquecidos, sem companhia, sem acolhimento. Que sintam, neste instante, o calor do teu amor envolvendo-os. Que reconheçam que jamais estão sós, pois a espiritualidade amiga sempre os acompanha, guiando-os por caminhos de renovação e de reencontros felizes no tempo certo. Senhor, auxilia-nos a praticar a oração não apenas com os lábios, mas com a vida. Que cada atitude nossa reflita a confiança que dizemos ter. Que sejamos instrumentos de consolo, que saibamos ouvir, acolher, compreender o sofrimento alheio e que possamos, mesmo em nossas próprias dores, estender as mãos a quem precisa de amparo. Que a confiança em Ti seja a base sobre a qual construímos nossa jornada espiritual. Que saibamos reconhecer a ação da Tua vontade em todos os detalhes do dia a dia. Que não nos percamos em lamentos, mas que tenhamos coragem para agir com fé, com serenidade, com humildade, aceitando as lições que a vida nos propõe com o coração aberto. Divino amigo, se por vezes as lágrimas escorrem sem explicação, que possamos sentir que mesmo elas têm um valor diante de Ti. Que nenhuma dor é em vão quando oferecida com amor e aceitação. Que sejamos como a terra fértil que recebe a chuva da prova e que dela faz brotar o fruto da evolução. Senhor, que possamos sair desta prece com o espírito mais leve, com os pensamentos mais claros, com o coração mais confiante. Que nos sintamos cuidados, guiados e profundamente amados pela Tua presença silenciosa, mas constante em nossas vidas. Senhor de infinita bondade, que Tua luz continue a envolver-nos neste momento sagrado de oração. Quando o Espírito se desnuda diante de Ti, reconhecendo sua pequenez, mas também sua esperança de crescimento e superação. Que nossos pensamentos possam permanecer elevados, sustentados pela fé que consola e pela confiança que ilumina o caminho escuro das provações. Mestre amado, dá-nos a capacidade de perceber o valor oculto nos sofrimentos que enfrentamos. Que possamos ver nas dificuldades não uma punição, mas uma oportunidade. Que cada lágrima derramada seja semente de compreensão, cada dor sentida, passo adiante na escalada evolutiva. Que possamos, com Tua ajuda, transformar o fardo em aprendizado, o desespero em renovação, a dúvida em entrega sincera. Permite, Senhor, que saibamos nos conectar verdadeiramente contigo, não apenas nas horas de desespero, mas também na rotina simples da vida. Que a confiança seja o elo que nos une a Ti em todas as situações. Que aprendamos a reconhecer Tua presença nas pequenas coisas, no nascer do dia, no alimento que nos nutre, na palavra amiga que chega no momento certo, na paz silenciosa que invade o coração após a prece. Que nossos espíritos, ainda frágeis, possam ser fortalecidos pela certeza de que somos eternos e que nossas dores, por mais intensas, são passageiras diante da imortalidade que nos aguarda. Que possamos olhar para o futuro com serenidade, certos de que estamos sendo guiados por mãos invisíveis e amorosas, que conhecem nossas necessidades e nos conduzem com sabedoria. Senhor, que os mentores espirituais de cada um de nós possam agir neste instante com maior liberdade,
encontrando em nossa prece um canal de acesso mais profundo aos nossos sentimentos, que nos inspirem boas escolhas, que nos alertem contra os perigos da vaidade, da impaciência, do egoísmo, que sejamos receptivos às intuições que nos conduzem ao bem, que saibamos silenciar a mente para ouvir a voz do coração iluminado pela Tua vontade. Ampara os que estão em desespero, que gritam em silêncio por socorro, que cada espírito envolto em sofrimento extremo receba agora uma centelha de luz que o desperte para a esperança, que os que pensam em desistir encontrem forças para mais um passo, que os que se sentem fracos descubram dentro de si mesmos a presença divina que nunca os abandonou. Rogamos também por aqueles que nos causam dor, que saibamos perdoá-los e libertar-nos do peso da mágoa, que possamos entender que, assim como nós, também eles são espíritos em jornada, aprendendo, errando, recomeçando, que o perdão seja nossa resposta à ofensa e a compreensão, nossa atitude diante da injustiça. Senhor, envolve com Tua luz aqueles que vivem conflitos internos, que lutam contra impulsos que não compreendem, que se sentem perdidos dentro de si mesmos, que possam encontrar o caminho da reforma íntima sustentados pelo Teu Evangelho de amor, que entendam que não estão condenados, mas convidados à transformação, e que essa transformação começa com a decisão de buscar a Tua presença. Amado Mestre, que possamos ser luz onde estivermos, que levemos a paz aonde haja conflito, a esperança onde houver desânimo, a fé onde reina o medo, que sejamos instrumentos da espiritualidade amiga e que nossas atitudes inspirem aqueles que nos cercam a também confiarem em Ti. Que a nossa presença seja presença de consolo, mesmo que silenciosa, mesmo que sutil. Que a oração seja nossa companheira diária, que dela façamos um hábito sagrado, que através dela possamos construir um elo firme com a espiritualidade superior, nutrindo nosso espírito com as energias elevadas que nos sustentam diante das provas, que nunca nos esqueçamos do poder da prece, não como mágica, mas como ligação direta com as forças superiores que trabalham por nosso progresso. Senhor, agradecemos pelas vezes em que não entendemos, mas mesmo assim decidimos confiar. Agradecemos pelas noites em que o sono não veio, mas a intuição nos fortaleceu. Agradecemos pelas dores que nos fizeram buscar a Tua presença com mais sinceridade. E agradecemos pela certeza de que tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daquele que ama e serve com humildade. Que esta prece, Senhor, se transforme em corrente de luz, alcançando todos aqueles que dela precisam neste momento. Que os corações abatidos se ergam, que os espíritos desanimados se renovem, que os lares em conflito encontrem reconciliação e que as almas inquietas encontrem repouso em Ti. Mestre Jesus, nesta comunhão profunda entre o Espírito e a luz do alto, elevamos a última parte desta prece com o coração repleto de gratidão e esperança. Que a Tua presença continue sendo a força que nos sustenta,
o consolo que nos acalma e a inspiração que nos guia pelas estradas nem sempre fáceis da existência terrena. Em Ti confiamos, não porque temos todas as respostas, mas porque sentimos em nossa alma a certeza do Teu amor imensurável. Permite, Senhor, que todos os que estiverem escutando ou lendo estas palavras possam sentir agora a presença dos bons espíritos ao seu lado. Que cada um perceba o toque sutil da espiritualidade amiga, envolvendo seus pensamentos com serenidade, acalmando a ansiedade, desfazendo os nós da preocupação, aliviando o peso das cargas emocionais acumuladas. Que todos os sentimentos de angústia se dissipem diante da luz do Teu amor. Que nossos corações se libertem do apego ao controle, pois tantas vezes sofremos por tentar conduzir tudo com as forças frágeis da nossa vontade humana. Ensina-nos a confiar no tempo certo das coisas, no movimento invisível da espiritualidade que age por trás dos fatos, nos momentos de espera que, embora dolorosos, são também fecundos e repletos de aprendizado. Querido Mestre, ensina-nos a caminhar com fé firme, mesmo quando a estrada se torna íngreme. Que a fé não seja apenas uma ideia, mas uma certeza viva que habita nosso íntimo e nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Que possamos levantar cada manhã com o coração renovado, lembrando que enquanto o céu nos cobre, a Tua presença nos ampara, mesmo nas horas mais difíceis. Pedimos-te, Senhor, por todos os que neste instante sentem o coração vazio, como se a vida houvesse perdido o sentido. Que esta prece seja uma fagulha de luz nesse vazio, reacendendo a chama da esperança, recordando-lhes que tudo passa e que hoje parece sofrimento sem fim, amanhã será lembrança de superação e força, que as cicatrizes se tornem testemunhas da nossa resiliência e que possamos enxergar nelas o rastro da Tua presença. Agradecemos, Mestre, pela possibilidade de confiar, de entregar, de descansar em Teus braços espirituais. Agradecemos pela espiritualidade superior que incansavelmente nos auxilia. Agradecemos pelas vezes que fomos protegidos sem perceber, pelas inspirações que nos livraram do erro, pelas intuições que nos trouxeram respostas nos momentos de aflição. Que sejamos, a partir desta prece, mais compassivos com os outros e conosco mesmos. Que possamos acolher nossas limitações com humildade, sem rigidez, reconhecendo que estamos em processo e que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Que tenhamos paciência com os nossos próprios passos, sem nos cobrar perfeição, mas buscando evolução constante. Senhor, envolve com Tua luz todos os que estão em hospitais, presídios, abrigos, ruas ou em solidão dentro de seus próprios lares. Que todos possam receber, mesmo que em silêncio, o conforto de uma presença espiritual amiga. Que os que choram encontrem amparo, que os que oram recebam resposta, que os que esperam não percam a fé. E se for da Tua vontade, Mestre, que esta prece se multiplique, que alcance outros corações, outras vidas, levando a mensagem de que o fardo pode ser aliviado quando nos entregamos com confiança ao Teu amor.
Que cada palavra aqui pronunciada seja um sopro de paz a quem dela necessite, um toque de esperança, uma mão invisível segurando outra mão cansada. Divino amigo, que ao encerrarmos esta súplica possamos sair renovados, que os pesos se tornem mais leves, que o coração se encha de coragem e que a confiança se firme em nossas atitudes, que sejamos mais conscientes da presença constante do alto em nossa jornada e que não deixemos de buscar o teu amparo em cada dia. Encerramos esta prece com profunda reverência ao teu amor, com gratidão por cada instante em que fomos sustentados por ti e com o compromisso sincero de seguirmos teus ensinamentos com mais firmeza, que possamos andar com o espírito mais leve, os olhos voltados ao bem e o coração entregue à tua vontade soberana. Assim seja.